Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, minha amada irmã. Respira fundo por um instante, porque hoje o Senhor quer falar profundamente ao seu coração sobre humildade e recompensa eterna. Quantas vezes na correria da vida buscamos reconhecimento, aplausos e lugares de honra, e no fim sentimos um vazio dentro de nós. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus vê o meu esforço? Será que Ele enxerga o meu valor? Pois hoje, através das palavras de Jesus, Ele nos ensina uma verdade poderosa. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sim, minha querida, o reino de Deus funciona ao contrário dos padrões do mundo. Aqui os últimos são colocados em primeiro lugar, e os pequenos são honrados diante do Pai. Essa meditação vai te guiar por um caminho de reflexão e transformação. Hoje vamos aprender com Jesus como viver com humildade verdadeira e como investir nosso amor, onde a recompensa vem do céu, não dos homens. Feche os olhos por um instante. Deixe que o Espírito Santo fale com você agora, porque Ele quer te ensinar o segredo de uma vida abençoada e cheia de propósito. Imagine a cena comigo. Era um sábado e Jesus havia sido convidado para almoçar na casa de um dos chefes dos fariseus. A sala estava cheia de convidados importantes, líderes religiosos, homens respeitados e influentes, mas havia algo no ar. Todos o observavam atentamente. Queriam ver como ele agiria, se faria algo que contrariasse as tradições. Então, quando todos se sentaram à mesa, o mestre, com sua sabedoria infinita, contou uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que alguém mais importante que tu tenha sido convidado e o dono da casa venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado diante de todos. Mas, quando fores convidado, escolhe o último lugar. Assim o dono da casa te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso será uma honra para ti diante de todos. Lucas 14, 8-10. Jesus olhou para aqueles homens e, com palavras simples, revelou um princípio profundo. No reino de Deus, a verdadeira grandeza está na humildade. E ele foi além. Falando diretamente ao anfitrião, disse: quando deres um almoço ou jantar, não convides apenas os teus amigos, irmãos ou vizinhos ricos. Convida os pobres,
os aleijados, os coxos e os cegos, pois eles não podem te retribuir, e a tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14, 12 a 14. O que Jesus queria mostrar é que as motivações do nosso coração importam mais do que nossas ações externas. Para ele, não é sobre status, reconhecimento ou troca de favores. É sobre amor genuíno, compaixão e humildade. Minha amada, talvez hoje você se sinta cansada de tentar, cansada de se esforçar para ser reconhecida, para ser aceita, para encontrar o seu lugar. Talvez você já tenha dado tudo de si no trabalho, na família, nas amizades, e mesmo assim, parece que ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém reconhece o quanto você luta. Quantas vezes você fez o bem e recebeu ingratidão? Quantas vezes ajudou, estendeu a mão, mas no final ficou com o coração ferido? Talvez em algum momento você se viu buscando a aprovação dos outros, querendo estar no primeiro lugar, desejando sentir-se importante, mas tudo o que encontrou foi decepção. Jesus sabe como isso dói. Ele conhece cada sentimento que você guarda no silêncio da alma. Ele entende o peso de se sentir invisível, de não ser lembrada, de ser esquecida. Mas hoje, o Senhor te convida a um caminho diferente, um caminho que não exige disputa, competição ou máscaras. Ele te chama para viver no centro da vontade dele, onde o teu valor não depende da opinião dos homens, mas daquilo que o próprio Deus diz a teu respeito. No reino de Deus, não importa quem te aplaude, mas quem te conhece. E o Pai te conhece profundamente. Ele vê cada ato de amor que ninguém notou, cada lágrima que você derramou no silêncio, cada oração feita em secreto. E Ele promete: nada disso será esquecido. Hoje, Jesus te chama para descansar. Não é preciso lutar por reconhecimento humano quando você já tem um lugar de honra no coração do Pai. Guarda essa verdade no coração. No reino de Deus, o caminho para a honra passa pela humildade. O mundo valoriza quem se exalta, quem se coloca à frente, quem busca os holofotes. Mas Jesus nos ensina algo completamente diferente. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. A palavra nos garante que Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele honra aqueles que caminham em humildade e generosidade. Quando você serve sem esperar nada em troca, quando faz o bem sem buscar reconhecimento, o céu inteiro se move ao seu favor. O Senhor também te promete recompensa eterna. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, pois eles não podem te retribuir, e a tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 e 14. Querida, isso significa que cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada mão estendida aos que nada têm para te oferecer, tudo isso tem valor eterno. E ainda mais, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Não se preocupe com o que parece perdido. Não se entristeça por não ser reconhecida agora. No tempo certo, Deus vai te honrar de uma forma que ninguém poderá negar. Minha amada, precisamos enfrentar uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. O reconhecimento dos homens é passageiro, mas o favor de Deus é eterno. Quantas vezes já buscamos estar nos primeiros lugares, tentando ser vistas, lembradas, valorizadas? Mas Jesus nos lembra hoje que quanto mais buscamos nos exaltar, mais distantes ficamos do propósito que Ele tem para nós. O reino de Deus não funciona como um mundo. No mundo, quem grita mais alto é ouvido. No reino, quem se cala diante de Deus é exaltado. No mundo, quem se promove conquista posições. No reino, quem se humilha diante do Pai recebe honra. O choque de realidade é este. Não precisamos disputar reconhecimento,
porque no céu o nosso lugar já está reservado. Quando você entende isso, a sua alma descansa. Você não precisa mais buscar aprovação nas pessoas, porque o olhar que realmente importa já está sobre você. Ele te chama de filha, ele te conhece pelo nome e ele tem prazer em te exaltar no tempo certo. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que alguém mais importante que tu tenha sido convidado, e o dono da casa venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, ficarás envergonhado diante de todos. Mas, quando fores convidado, escolha o último lugar. Assim, o dono da casa te dirá: amigo, vem mais para cima, e isso será uma honra para ti diante de todos. Jesus olhou para aqueles homens e, com palavras simples, revelou um princípio profundo. No reino de Deus, a verdadeira grandeza está na humildade. E ele foi além, falando diretamente ao anfitrião. Disse: quando deres um almoço ou jantar, não convides apenas os teus amigos, irmãos ou vizinhos ricos. Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, pois eles não podem te retribuir, e a tua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que Jesus queria mostrar é que as motivações do nosso coração importam mais do que nossas ações externas. Para ele, não é sobre status, reconhecimento ou troca de favores. É sobre amor genuíno, compaixão e humildade. Minha amada, talvez hoje você se sinta cansada de tentar, cansada de se esforçar para ser reconhecida, para ser aceita, para encontrar o seu lugar. Talvez você já tenha dado tudo de si no trabalho, na família, nas amizades, e mesmo assim, parece que ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém reconhece o quanto você luta. Quantas vezes você fez o bem e recebeu ingratidão? Quantas vezes ajudou, estendeu a mão, mas no final ficou com o coração ferido? Talvez em algum momento você se viu buscando a aprovação dos outros, querendo estar no primeiro lugar, desejando sentir-se importante, mas tudo o que encontrou foi decepção. Jesus sabe como isso dói. Ele conhece cada sentimento que você guarda no silêncio da alma. Ele entende o peso de se sentir invisível, de não ser lembrada, de ser esquecida. Mas hoje, o Senhor te convida a um caminho diferente. Um caminho que não exige disputa, competição ou máscaras. Ele te chama para viver no centro da vontade dele, onde o teu valor não depende da opinião dos homens, mas daquilo que o próprio Deus diz a teu respeito. No reino de Deus, não importa quem te aplaude, mas quem te conhece. E o Pai te conhece profundamente. Ele vê cada ato de amor que ninguém notou, cada lágrima que você derramou no silêncio da alma, cada oração feita em secreto. E Ele promete: nada disso será esquecido. Hoje, Jesus te chama para descansar. Não é preciso lutar por reconhecimento humano quando você já tem um lugar de honra no coração do Pai. Guarda essa verdade no coração. No reino de Deus, o caminho para a honra passa pela humildade. O mundo valoriza quem se exalta, quem se coloca à frente, quem busca os holofotes. Mas Jesus nos ensina algo completamente diferente, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra nos garante que Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele honra aqueles que caminham em humildade e generosidade. Quando você serve sem esperar nada em troca, quando faz o bem sem buscar reconhecimento, o céu inteiro se move ao seu favor. O Senhor também te promete recompensa eterna. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, pois eles não podem te retribuir, e a tua recompensa virá na ressurreição dos justos. Querida, isso significa que cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada mão estendida aos que nada têm para te oferecer, tudo isso tem valor eterno. E ainda mais,
Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Não se preocupe com o que parece perdido. Não se entristeça por não ser reconhecido agora. No tempo certo, Deus vai te honrar de uma forma que ninguém poderá negar. Minha amada, precisamos enfrentar uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. O reconhecimento dos homens é passageiro, mas o favor de Deus é eterno. Quantas vezes já buscamos estar nos primeiros lugares, tentando ser vistas, lembradas, valorizadas, mas Jesus nos lembra hoje que quanto mais buscamos nos exaltar, mais distantes ficamos do propósito que Ele tem para nós. O reino de Deus não funciona como o mundo. No mundo, quem grita mais alto é ouvido. No reino, quem se cala diante de Deus é exaltado. No mundo, quem se promove conquista posições. No reino, quem se humilha diante do Pai recebe honra. O choque de realidade é este: não precisamos disputar reconhecimento, porque no céu o nosso lugar já está reservado. Quando você entende isso, a sua alma descansa. Você não precisa mais buscar aprovação nas pessoas, porque o olhar que realmente importa já está sobre você. Ele te chama de filha, ele te conhece pelo nome e ele tem prazer em te exaltar no tempo certo.